ESG, né? Esse conceito que veio para ficar. Bom, como todos vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, ESG são os temas sociais, ambientais e de governança que estão em torno dos negócios. Por que a gente fala em torno dos negócios? Porque alguns desses temas sociais, ambientais e de governança, né, que estão relacionados com ética e transparência, eles vêm de fora dos negócios, ele vem do contexto onde os negócios acontecem para o nosso dia a dia dentro dos negócios. Por exemplo, as mudanças climáticas. Por exemplo, as campanhas da sociedade contra a discriminação, contra o racismo. Esses fatores, eles mudam o ambiente onde os negócios acontecem e a estratégia dos negócios, a liderança tem que se preparar para navegar nesse contexto então modificado. Outros fatores ESG são conectados aos impactos que os negócios então provocam no contexto onde eles operam. Os impactos positivos, claro, mas também os impactos negativos. A gestão dos aspectos ESG, tanto os que vêm de fora quanto os que são causados pelas atividades cotidianas, se tornaram uma forma de avaliar a qualidade da liderança dos negócios, ou seja, a sua habilidade de se adaptar e continuar liderando o negócio num contexto onde esses fatores são muito importantes. E é por isso que os temas ESG, então, vieram para ficar. O tema não é novo, claro, né? Eu trabalho nesse tema há 20 anos, no Brasil e fora do Brasil, em vários setores, com reguladores, com líderes empresariais, com gestores, né, que lideram projetos aí no cotidiano. E, na verdade, se a gente for pensar de onde ele vem, ele se conecta com uma discussão que começa lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi publicada em 1948, logo após a guerra, quando nós começamos a definir como nações e como cidadãos o que seria a qualidade de vida que os países deveriam, então, oferecer aos seus cidadãos. Depois dessa discussão do que seria a qualidade de vida, nós descobrimos que o planeta é finito, que os recursos que nós temos para continuar desenvolvendo as economias do jeito que a gente estava desenvolvendo e garantir essa qualidade de vida são finitos ou precisam ser tratados com muito cuidado para que eles se regenerem e a gente possa continuar então oferecendo qualidade de vida e tendo uma economia saudável. E depois ele vai se conectar, então, mais recentemente, já na década de 80, com uma discussão de que modelo de desenvolvimento seria esse, que a gente vai oferecer qualidade de vida para muitos, por muito tempo, utilizando os recursos que nós temos a nosso serviço, que o planeta nos oferece, que os sistemas que a sociedade criou nos oferece, de tal forma que nós podemos satisfazer as nossas necessidades atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Esse é o conceito do modelo de desenvolvimento sustentável. Então, a agenda ESG, ela se conecta, ela se inicia, na verdade, quando a gente começa lá atrás a pensar o que é qualidade de vida, entende que para a gente garantir essa qualidade de vida nós temos que oferecer muitas coisas e que os recursos para isso são finitos. E essa discussão vai chegar lá no mundo dos negócios. Então, ela começa como uma discussão de líderes empresariais, especialistas, economistas, e vai chegar no mundo dos negócios. Por quê? Porque os negócios são reconhecidos pela sociedade há várias décadas como grandes centros de recursos financeiros, recursos intelectuais, conhecimento, relacionamento. E todos esses recursos precisam ser utilizados para a gente, então, implementar essa solução de desenvolvimento, que é uma solução de desenvolvimento onde a gente pode melhorar toda a sociedade ao mesmo tempo que os negócios são bem-sucedidos e acontecem, ao mesmo tempo que a gente protege, então, todos esses recursos para as próximas gerações terem qualidade de vida. A pergunta que nós estamos trabalhando, provavelmente, a gente pode dizer desde a década de 90, é como nós vamos fazer isso. Como os negócios e todos os atores do mundo dos negócios vão, então, colocar todas as peças nos lugares certos para a gente fazer isso. Essa discussão também chega no mundo dos investidores de forma definitiva em 2004. É quando o Pacto Global, uma agência das Nações Unidas, publica um relatório chamado Who Cares Wins,
quem toma conta ganha, se a gente fosse ganha o jogo, né? Se a gente fosse fazer uma tradução aí livre. E é um documento para investidores, é um documento para profissionais da área de risco, explicando para esses profissionais como esses fatores, chamados nesse documento de ESG, que são esses fatores externos ao negócio e também os fatores provocados pelos negócios, têm que ser considerados quando esses investidores e esses analistas, esses especialistas em risco estão olhando para os negócios, estão avaliando os negócios, estão colocando capital, né, à disposição dos líderes dos negócios. E isso tudo que aconteceu há algum tempo chega hoje no nosso cotidiano, né, profissionais de negócios, aí, líderes, como agenda ESG dos negócios. Então, hoje existe um claro entendimento de que as empresas se tornaram atores críticos na implementação desse plano, desse modelo de desenvolvimento sustentável que ajude toda a economia, toda a sociedade a resolver seus problemas, que também são críticos e nós conhecemos eles cada vez melhor. E esses temas críticos estão aí, né? A gente está vivendo eles estão aí na nossa frente. Os próximos 10 anos vão manter esses desafios e eu vou falar um pouco deles. E as empresas têm que ajudar a sociedade, então, a enfrentar tudo isso e conseguir prosperar ao mesmo tempo que a gente, então, consegue avançar em relação às soluções que a gente precisa encontrar. Os desafios estão cada vez mais claros, então a gente pode começar a citar alguns deles. Por exemplo, nós temos o desafio de criar uma sociedade onde discriminação não está no centro das discussões de como promover igualdade, por exemplo. A gente tem a questão do aumento da pobreza, a gente tem os impactos negativos e profundos das mudanças climáticas em vários níveis dos ecossistemas. A gente tem o desafio da gestão de resíduos, né, que estão aí contaminando vários ecossistemas, dificultando o nosso uso, né, dos recursos hídricos e da proteção da biodiversidade. A gente tem a própria gestão dos recursos hídricos e tudo isso, na verdade, se conecta muito profundamente com algo que a gente vai ter que tomar como tarefa, que é a proteção e a regeneração dos ecossistemas e da biodiversidade que existe neles. Os ecossistemas são a base dos mecanismos de estabilização do clima, por exemplo, né? São os ecossistemas que fazem com que o clima do planeta ficasse tão estável que a gente conseguiu não só viver onde a gente vive, mas progredir e colocar economias em funcionamento como a gente colocou. Quando esse sistema deixa de funcionar como ele deveria, a gente começa, e a gente tem vivido isso mais claramente nos últimos anos, apesar de a gente já ter anunciado isso há algum tempo, a gente começa a perceber esse impacto no nosso dia a dia. Então, todas essas gestões de recursos hídricos, a questão das emissões, a questão das contaminações, aliadas às questões do combate à pobreza e à discriminação, são aspectos de garantir estabilização do sistema social e natural para garantir que os nossos negócios, então, continuem se desenvolvendo e que a sociedade, então, progrida junto com esse sucesso da economia e dos negócios. Então, a gente tem aí, no caso do público de hoje, né, é claramente um fator muito importante a gente saber se esses sistemas vão estar estabilizados para que as cadeias de fornecimento, né, as cadeias de valor por trás do serviço de distribuição de alimentos, por trás do agronegócio, por trás da agricultura familiar continuem funcionando e assim a gente consiga então manter todo esse sistema de distribuição que a gente está aí falando e tem foco aqui grande parte dos negócios que estão representados aqui hoje. Eu vou usar agora o resto do meu tempo para falar um pouco de alguns temas que me chamam particularmente a atenção e que eu gostaria que vocês todos, e depois a gente vai ter um painel
com vários especialistas, onde a gente vai continuar a conversa, que vocês todos prestassem muita atenção neles, porque eu acho que eles vão ser os temas que vão definir o sucesso dos negócios e o sucesso da economia brasileira aí na próxima década. Primeiro, acho que a gente tem que falar não só de discriminação, né, mas de inclusão. Segundo, o segundo tema que eu acho extremamente relevante é o tema da economia circular, que é muito mais do que reciclagem, né? Vamos falar dele um pouquinho. E, finalmente, o tema do ano e da década, que são as emissões de gases de efeito estufa, as questões das emissões das economias e o impacto que elas têm sobre o clima do planeta. É muito importante começar essa conversa lembrando aí, né, o tema do evento, que para achar soluções, para entender esses temas, entender o impacto que eles têm nos seus negócios, nos negócios em geral, na economia em geral, e para achar soluções em relação a eles, em relação a essas questões que nós vamos ter que discutir aí nos próximos anos, nós vamos precisar cooperar. Não há nenhuma forma da gente conseguir atacar, resolver, achar inovação em nenhuma dessas áreas sem a cooperação. Então vamos começar a falar sobre inclusão. Inclusão é uma forma da gente combater também a pobreza, né, obviamente, e também vários aspectos de violência social que têm consequências bastante profundas e nós no Brasil conhecemos elas muito bem. A gente vai precisar cooperar com grupos sociais diversos para entender como os aspectos de inclusão afetam o negócio e o que cada negócio pode fazer em relação a ele para toda a sociedade. A gente vai ter que cooperar para encontrar formas e definir políticas e discussões que promovam a inclusão dentro das nossas organizações, em nosso entendimento do que significa o nosso papel e a importância da questão da inclusão como líderes, e finalmente no dia a dia de todas as atividades que a gente faz. Quais são as decisões, quais são os critérios, quais são os conceitos que a gente tem que levar em consideração quando a gente está tentando incluir partes da sociedade no progresso para que a gente possa continuar tendo uma sociedade onde caiba negócios bem-sucedidos, né? O business case, né, os argumentos de negócio para a inclusão, eles têm sido extremamente bem estabelecidos nos últimos anos. A gente tem uma série de pesquisas que demonstram isso, né? Inclusive grandes organizações como a Credit Suisse, né, que é uma organização de resseguração, que faz uma série de pesquisas interessantes sobre impactos de aspectos sociais diversos sobre o sucesso dos negócios, também publicou recentemente estudos que mostram que negócios inclusivos, desde o conselho até todo e qualquer nível da organização, eles têm um return on investment superior aos que não são inclusivos, e isso em quase todos os setores analisados. Então isso é um fato muito importante, a gente já passou desse momento de ter que entender se essas questões são boas ou não para o negócio. A gente já tem evidências bastante concretas, confirmadas por grandes consultorias, grandes especialistas, universidades, sobre o papel que a inclusão tem, a diversidade tem para o sucesso dos negócios. Existem também muitos especialistas que trabalharam nesse tema, o papel que tudo isso tem para que uma sociedade progrida, para que uma sociedade combata a pobreza e outros aspectos como violência social. Então, o entendimento da liderança sobre o impacto desse tema sobre o seu negócio é crítico, e as ações que a gente vai tomar em relação à inclusão na próxima década são absolutamente determinantes, não só do sucesso do negócio, como a gente está discutindo, mas também de toda a sociedade. Bom, a lógica não é muito diferente quando a gente vai falar de economia circular. O que é economia circular? Economia circular, nós estamos falando de não deixar mais com que nenhum resíduo da produção industrial, ou seja lá da atividade que a gente estiver falando, agronegócio, agricultura, nenhum resíduo industrializado tenha contato com os ciclos naturais. Então isso parece um conceito muito romântico, só que ele chega hoje na atualidade
de uma forma muito contundente e muito crítica, muito importante para que setores inteiros da economia continuem funcionando e até para que a gente consiga, então, proteger esses ecossistemas tão importantes para a estabilidade, né, para a gente conseguir acessar os recursos naturais de forma que a gente possa continuar tendo progresso. Então, para a questão da economia circular, também fica muito claro que cooperação é necessária. Nós vamos precisar conectar cadeias industriais diversas. A gente vai precisar conectar cadeias industriais e de outros tipos com comunidades, com pesquisadores, com investidores, com administradores públicos, com clientes, com consumidores. Tudo isso para que a gente, então, termine com os lixões, por exemplo, os grandes depósitos de resíduos, como se eles não pudessem ser parte de algum ciclo industrial novamente, e a gente passar a utilizar esses recursos, muitos deles escassos, como, por exemplo, os minerais para a indústria de tecnologia, a indústria de semicondutores, que podem e devem ser adquiridos através da economia circular, ao invés de minerações que muitas vezes trazem outros impactos negativos e colocam as empresas em processos de negociação em regiões bastante instáveis, né? A economia circular também pode ajudar a gente a ter acesso aos materiais escassos. Inclusive, podem ajudar a gente a reduzir, por exemplo, impactos de gestão hídrica, quando a gente está produzindo do zero tecidos, enfim, tem uma série de linhas, de setores que podem ganhar, né, com a economia circular para combater a escassez. Mas também a economia circular, vale lembrar, é crítica para que a gente proteja os ecossistemas, descontamine os ecossistemas e reutilize áreas inteiras que a gente tem, então, degradadas em função da nossa má gestão de resíduos. E isso especialmente no nosso setor, que é um setor que tem embalagens, que tem cadeias de produção bastante intensas, nesses setores a questão da economia circular vai chegar com muita força, com nova regulamentação e grande expectativa, né, de reguladores, mas também de consumidores e clientes. E a gente tem visto isso na conversa com os líderes de vários setores que a gente tem semanalmente aí dentro da KPMG, através da KPMG. E, finalmente, vou usar aqui os últimos minutos para a gente falar das emissões de gases do efeito estufa. É claro que para a gente achar soluções para redução dos gases de efeito estufa, nós também temos que agir em cooperação. Nós precisamos das lideranças empresariais pensando nas soluções, nós precisamos de especialistas financeiros e investidores reforçando seus investimentos nessa área e precisamos dos reguladores aí acompanhando essa transição que toda a economia global vai passar e que vai afetar todos os setores. E nós precisamos disso tudo porque nós vamos ter que trabalhar com metas ousadas para a gente reduzir o impacto, então, das mudanças climáticas nas nossas cidades, nos ecossistemas, nas nossas cadeias de valor, enfim, no futuro do país. E esse é um tema bastante crítico. Na verdade, o Brasil ainda é o país que tem, segundo vários especialistas que a gente tem conversado, especialistas renomados, nacionais e globais, o Brasil ainda é o país que tem a melhor chance de ser, de fato, o país do futuro, ou seja, é um país que tem condições de reduzir emissões, implementar várias soluções, inclusive de gestão de solo, para absorção de carbono e outros gases de efeito estufa, gerando emprego num período bastante curto de tempo, se tornando extremamente competitivo em quase todos os setores onde atuamos. Então, a gente tem aí, diante de nós, brasileiros, líderes empresariais e outros líderes, e todo o nosso relacionamento, as nossas redes de conhecimento e recursos, nós temos aí pela frente uma agenda na qual nós, economia brasileira, vários setores produtivos brasileiros, podemos sim ainda sair com vantagens competitivas. Então, eu acho que a questão da cooperação, também na questão do clima, é bem clara,
E eu queria então que a gente começasse hoje, né, usasse o dia de hoje para começar uma conversa de como que nós, líderes empresariais, especialistas, profissionais, vamos nos engajar, preparar os nossos negócios e as nossas organizações para focar em pelo menos esses três grandes aspectos que vão definir a cara da próxima década. A gente tem falado muito de que a próxima década é a década do fazer. Nós especialistas nessa área, falamos que a década passada foi a década do medir, a década do entender. E a próxima década é a década de medir, mas na verdade implementar, né? Medir progresso, medir impacto, medir o que realmente funciona, medir o que não funciona. Mas também é a década de cooperar. É a década de entender que nós não vamos conseguir resolver nenhum setor, mesmo entre os nossos competidores, conseguir resolver nenhuma dessas frentes sozinho. Nós precisamos ganhar competitividade como país em geral, né, como nação. Então, a pergunta que sobra dessa conversa hoje é: nós vamos cooperar? Essa é uma grande reflexão. E eu queria, então, usar meus últimos minutos aqui, nem acho que vou usar o tempo, eu tenho aí mais 5 minutos, mas eu queria então finalizar lembrando que uma pesquisa bastante importante feita hoje com a população brasileira mostrou que mais de 80% dos brasileiros esperam que os líderes de negócios em quase todos os setores, eles falem e se posicionem sobre os grandes temas e os grandes problemas do país. O resultado dessa pesquisa é muito interessante, porque demonstra que os brasileiros têm uma expectativa de que a liderança empresarial de fato contribua para a resolução de problemas muito sérios. E quando essa pesquisa pergunta, é uma pesquisa da Edelman, foi publicada agora recentemente, 2021, é uma pesquisa nacional, e é uma pesquisa que tem como sua base tanto pessoas em geral da população como as pessoas mais informadas. Em todos esses grupos, os dados e essa expectativa são muito grandes. E essa pesquisa, quando fala de quais são os grandes temas que os brasileiros esperam, então, que a liderança empresarial se posicione, nós vamos ver os 5 principais temas da lista são as questões relacionadas à pobreza e discriminação, pela primeira vez as questões relacionadas à mudança climática, acesso à saúde e acesso à educação. Então é muito importante a gente entender que existe uma conexão profunda entre o que se espera dos negócios, a década que a gente está iniciando, e o que a população, os seus clientes, os seus consumidores, e por que não dizer a sua família e todos esses atores que estão em volta dos negócios esperam que os negócios consigam, então, ajudar toda a sociedade a encarar os desafios que a gente tem nessa década. Vamos cooperar?